Adeus. Oi. Tudo bom? Bom dia. Tudo. E aí, como foi a semana? Bom, pra mim foi mais ou menos corrida. Agora tem um feriadinho para você dar uma relaxada, começar a sua segunda na terça. Gente, o que é isso? Perfeito. É o Salvador Dali? Daquele do Bigodão? Do Casa de Papel? Já viu? Já vi, mas não é não, isso aí não é não. Mas eu lembro um pouco, tipo assim, bem corrido. Mas é de verdade ou você pintou, Fábio? É feito, tinha na câmera. Ah, Você é? tipo imagem de fundo. É verdade, ó. Não sai do lugar. Mentira, é mentira. Ah, depois me ensina como fazer isso, gente. É no Zoom? É. Ah, eu Tem vou um parar na verde lá em cima. Um negocinho verde lá na esquerda, lá em cima, tá vendo? Antes da gente começar, deixa eu ver. Negocinho verde. Lá na esquerda, tipo um verificado assim, aí tem um negócio verde. No canto superior esquerdo. Informação, isso? É aí mesmo. Ah, e aí? Aí você clica, aí vai aparecer um botãozinho de configuração ali, tá vendo? Ali, ó, ali em cima. Aham. Aí você clica. Aí vai aparecer um monte de negócio, não vai? Vai, apareceu. Aí você clica no centro, Black e filtros. Background filtro. Clicou? Peraí, cliquei. Aí apareceu um negócio, aí você clica lá no vídeo filtro, sei lá, filtros. Oi! Tá, porque eu só... Ah! Aí você clica lá, aí vai aparecer um monte de negócio. Olha lá embaixo ali, estúdio efeitos, ali na sua direita. Ali. Sei. Aí você clica, aí tem sobrancelha, bigode, batom. Show! Deixa eu fazer o download aqui. Peraí, calma. Tá fazendo. Já vou entrar para a aula, tá bom, gente? Espera aí, rapidinho. Caraca, Mané, como que você conseguiu? Chegou a modinha do Fábio. Como que... Gente, eu só entro, faço e desligo isso aqui. Pronto, deixa eu ver aqui, peraí. Um que tem a ver com... Ô, professor, eu não posso, infelizmente, fazer isso porque eu não tenho câmera no meu computador. Então... Você clica ali na sua direita, Studio Effects, sei lá, beta. Será que... Se eu botar aqui, peraí. Só para ver qual é. Gostei. Vou ficar na... Ô, tia, olha embaixo. Adorei. Ô, tia, as últimas notícias. Últimas notícias. Para você, viu? Ô, tia, não é isso aí não, tia. Todo mundo reprovou. Ô, tia, eu falei mais um ponto para ele, não tirei ponto de ninguém. Gente, seguinte, olha só. Teve um pessoal... Rapidinho agora, deixa eu falar. Teve um pessoal, por isso que eu falei assim, mandem sempre as atividades que eu pedi, porque teve um pessoal que, assim, usou esses pontos. Você vai ver com o resultado, assim, todo mundo que me mandou o AT1 no prazo certo ficou com 3. Só teve uma pessoa que eu escrevi que ficou com a metade, mas assim, essa pessoa já sabe. O restante ficou com 30. Com o resultado da prova, eu falei, peraí, não era esse, eu fiquei com mais. Lembre que esse mais foi da sua atividade que você enviou, tá? Então, você é bom de matemática, que eu sei. Faz as contas. Você sabe a nota que você ficou na prova. Você sabe que ficou com 30 no T1. No boletim veio a mais? Ainda bem que eu mandei o ponto, ainda bem que eu mandei o trabalho. Tá? Então, assim, vale para todo mundo. Tá? Teve, obviamente, como sempre, tem uma galera que nunca precisa. Show de bola. Eu queria que vocês fossem mais de vocês na turma. Mas, tá? Recadinho tá dado. A gente vai começar hoje, então, o nosso quarto bimestre. Gente, que barulho é esse?
Nosso quarto Queda do bimestre. Arda. Gente, o que eu ia falar? Vocês viram o vídeo do Lego? Quê? O vídeo do Lego? Na sexta passada. E não sabe do que está acontecendo? Eu vi o vídeo de segunda. Só de segunda, né? Não, Eu beleza. acho. Não, só para começar, então, vou fazer o seguinte, vou começar a computar, a marcar, né? Os exercícios a partir de hoje. Tá joia? Segunda-feira eu postei lá, se eu não me engano, não, foi sobre Maia. maias, né? A gente vai continuar nessa vibezinha, pelo menos até mais uma ou duas, uma aula a mais, eu acho, e vai ter atividade hoje, tá? Então, sem mais delongas, pega aí o seu livro lá na página 94, que eu preciso resolver o livro antes de ir para o vídeo. Para você saber o que você vai precisar fazer. Deixa eu ver. Estou aí. Estão vendo o vídeo aqui ou não? Ainda está carregando? 94, tia? Página 94. As famosas pirâmides maias. Oi, tia. Vamos lá? Oi. Os maias se destacaram como arquitetos, deixando suas marcas, principalmente, marca isso aí, ó, na construção de pirâmides, que é o que a gente vai ver algumas coisas hoje. Construção de pirâmides. O que a história conclui é que não houve contato entre eles e a civilização egípcia. A civilização maia desenvolveu habilmente a técnica da construção de pirâmides. Porém, entre as pirâmides maias e as egípcias existem muitas diferenças. Aliás, foram criadas com características e finalidades diferentes. Tá? A seguir, procure perceber essas diferenças. As egípcias, ela era para guardar o corpo do faraó, tá? Que era tido como um emissário dos deuses. Né? Então, as pirâmides egípcias, a função dela era um túmulo, né? Um túmulo muito bem elaborado, mas um túmulo. Tá? Então, vamos lá aqui. A gente tem duas pirâmides maias e assim, até as ideias são bem diferentes, né? E eu acho que o vídeo de vocês da segunda mostrou bem sobre isso. Uma pirâmide do México e a outra de Kefren, no Egito. Parará, vamos lá. Os maias, além de hábeis arquitetos, foram hábeis pintores e escultores. Suas produções são repletas de figuras zoomorfas, com forma de animais e humanos. Realizaram relevos complexos e sobrecarregados, os quais aplicaram padrões geométricos e hierógrafos e representavam pessoas e animais. As pinturas foram realizadas sobre os estuques, argila e pedra, os mesmos materiais que serviram de matéria-prima para suas esculturas e estelas, monumentos feitos com pedra. Então, pode ver que há um trabalho, não é uma coisa simples. Lembra daquelas esculturas do Homem da Caverna? Deu uma travada aqui para mim, você pode voltar um pouquinho? Não, só você ir na página 95 e continuar a 95. Depois você pega aí onde eu travei. Tá? Aí a gente começou a falar, Cauã, sobre a diferença da construção, a pirâmide egípcia e a pirâmide maia, e agora a gente está nessa parte das esculturas, das estatuetas, tá? Que a gente pode perceber que é muito bem trabalhado, é muito bem elaborado. Beleza? Vamos continuar. A civilização maia da América Central desenvolveu calendários, sistemas de escrita, construiu cidades e desenvolveu uma quantidade considerável de produção de arte pictórica e escultórica, segundo o historiador Gramsci. Poderia ser tudo menos primitiva. Isso é muito importante. Né? Porque a gente fala de primitivo como se fosse uma coisa bem simplória. E olha que tanta riqueza, né? Quanta tecnologia que a gente pode dizer para a época, para a construção dessas pirâmides, para a construção
dessas esculturas. Justamente pelo fato dessas produções demonstrarem, principalmente, os aspectos dos materiais e tecnologias bastante ousadia para o período, é que devemos estabelecer um olhar mais atento para determinadas obras em cerâmicas pintadas, máscaras de pedra dura, com acabamento em mosaico, afrescos, vasos em terracota, esculturas em baixo relevo, etc. Fica, então, a pergunta, e aí você, né, a tarefa vai ser responder essa pergunta. O que embasava... É isso mesmo, deixa eu só confirmar aqui. É, isso mesmo. O que embasava essa produção? Como se comportavam diante de suas crenças religiosas e como esses comportamentos podem estar expressos nos ornamentos que enfeitavam suas faces e seu corpo? Responda a essa pergunta procurando encaixar suas observações nos detalhes estéticos presentes nas fotos que já viu, né? Lá da página 95. E também das fotos seguintes. Troque ideias com seu professor. Né? A gente vai ver um vídeo que vai poder melhorar mais a sua resposta. Tá? O que você acha? Então, você vai comparar as figuras da página 95 com essas aqui da 96, tá? E vai responder o que embasavam essa produção, como se comportavam diante de suas crenças religiosas e como esse comportamento pode estar expresso nos ornamentos que enfeitavam suas faces e o corpo. Por que eles retratavam? Na verdade, por que eles retratavam essas formas do jeito que são? Tá? Porque há essa mistura de anaformismo, né? Mistura de animais com homens e tudo mais. Tá? O vídeo que eu vou entrar agora vai te dar, como eu falei, mais respostas para essa pergunta, tá bom? Então, eu vou colocar aqui o link dele, já vai estar lá na plataforma hoje, tá? Se engaixar por aqui, der ruim por aqui, você pode olhar por lá, tá bom? Deixa eu só achar ele aqui e vou colocar para vocês. Dá para ver o vídeo? Só fazer assim para mim. Os 10 lugares mais secretos que, mesmo escondidos por séculos, foram descobertos recentemente. Tudo relacionado ao povo maia, tá? Espero que vocês gostem. Vamos? Dá play aí. Segredos. Até mesmo os especialistas ficaram perplexos com seu sistema de escrita altamente sofisticado, seu conhecimento de matemática e astronomia e as incríveis maravilhas arquitetônicas que conseguiram criar sem qualquer equipamento moderno. Bem, como eles conseguiram criá-las é uma questão a se discutir, mas não vamos entrar nisso. Em vez disso, permita que eu lhe mostre algumas dessas maravilhosas realizações arquitetônicas. E então, você pode planejar uma viagem para a terra mística dos maias. 1. Templo de Kukulcán, Chichén Itzá. Construído em algum momento entre os séculos 9 e 22 d.C., como um templo para a serpente deus maia de Kukulcán, esta estrutura estava quase completamente escondida na floresta e parcialmente coberta de vegetação, quando foi fotografada pela primeira vez em 1880. A estrutura piramidal consiste de uma série de terraços quadrados com escadas em cada um dos 4 lados, levando ao topo do templo. Cada escada tem 91 degraus e, quando combinadas com a plataforma do topo do templo, perfazem um total de 365 degraus, o equivalente ao número de dias em um ano. Se isso foi planejado ou se é apenas uma coincidência, talvez nunca saibamos. No entanto, o que sabemos é que toda a engenharia inimaginável aplicada na construção deste monumento produz uma ilusão que parece mágica. Durante o equinócio de outono e o equinócio de inverno,
pode-se ver uma sombra semelhante a uma cobra rastejando na balaústre da pirâmide. Ela se move para cima em março e para baixo em setembro. A ilusão continua por quase 3 horas e atrai milhares de turistas. Se você pensou que essa ilusão da serpente foi o único grande feito alcançado por esses antigos arquitetos, você está enganado. A pirâmide esconde outro segredo. Abaixo das camadas superiores de pedras, encontra-se outra pirâmide de tamanho menor e abaixo dela, uma terceira pirâmide também. 2. As cavernas de Balancanché. Este lugar não está incluído na rota turística clássica, mas, considerando a incrível atmosfera, você não vai querer deixar de vê-lo. O nome se traduz em A Caverna do Trono do Jaguar Sagrado. Por jaguares, eles querem dizer líderes maias, não os felinos manchados que você possa ter imaginado. Essas cavernas hipnotizantes foram descobertas por 2 arqueólogos americanos em 1905 e, desde então, despertaram a curiosidade. Em 1954, um guia local chamado José Humberto Gomes inesperadamente tropeçou em uma parede secreta. Ele estava curioso sobre o que havia atrás dela, então começou a remover as pedras até obter uma brecha grande o suficiente para ele rastejar. Além da parede, ele encontrou várias passagens, as quais Produto destinado a adultos. pareciam terminar em becos sem saída. Implacável, ele continuou sua busca. Por sorte, ele finalmente encontrou uma passagem que o levou a uma caverna. E o que ele encontrou lá foi surpreendente. Sendo nativo, ele imediatamente reconheceu as enormes formações de estalactites e estalagmites no interior, representando a árvore sagrada dos maias. Ele havia, por acaso, descoberto a árvore maia do mundo, ou a árvore maia da vida, como a conhecemos hoje. 3. Cenote Iquiquil. Este sumidouro está localizado no estado de Yucatán, no México. E acredite em mim, esse lugar é de outro mundo. Enquanto os maias usavam esse local para a realização de rituais, hoje turistas podem ser vistos nadando. Vinhas do topo da abertura chegam até a água, junto com muitas pequenas cachoeiras. Você não precisa se preocupar em sentir fome ou encontrar um lugar para trocar de roupa depois de toda a diversão na água. Este lugar tem um restaurante, um vestiário e chalés para alugar. 4. Pirâmide de Nohoshimul. A pirâmide de Kukulkan, em Chichén Itzá, foi fechada para a escalada após um acidente ocorrido em 2006. Portanto, se você acha que sua viagem será incompleta sem subir em uma pirâmide, então, esta pirâmide de 42 metros de altura é o lugar que você deve visitar. Se você não tem medo de altura e pode reunir energia para subir seus 130 degraus íngremes até o topo, você poderá ter uma visão notável de Yucatán, junto com as áreas não públicas de Cobá, incluindo 2 lagoas, a Lagoa Macanchoc, a leste, e a Lagoa Cobá, a sudoeste. 5. Cidade antiga de Tulum. Esta é a única cidade maia na costa do Mar do Caribe, localizada a 12 metros de altura, nas falésias da península de Yucatán. Esta cidade maia, bem preservada, foi uma das últimas cidades construídas e habitadas pelos maias. Segundo os especialistas, o nome original da cidade pode ter sido Zama, que significa a cidade do amanhecer, o que é apropriado, já que está voltada ao nascer do sol. As 3 estruturas mais populares da cidade são El Castillo, o Templo dos Afrescos e o Templo do Deus Descendente. Ao contrário de outras cidades maias, Tulum era cercada por muros impermeáveis que protegiam a cidade dos ataques das tribos nômades do norte. Graças a essas muralhas, a cidade conseguiu sobreviver por cerca de 70 anos depois que os espanhóis começaram a ocupar o México. Este lugar não é ideal apenas para turistas que procuram mergulhar na história maia, mas também para os amantes da natureza. Um grande número de sumidouros, ou cenotes, estão localizados na área de Tulum, tais como Mayan Blue, Naharon, Templo da Perdição, Tortuga, Vacarra, Gran Cenote, Aberras e Nohoshkin.
6. Pirâmide do Mago, Uxmal. A estrutura mais alta e mais conhecida de Uxmal é também conhecida por outros nomes, como a Pirâmide do Anão, a Casa do Adivinho e a Pirâmide do Adivinho. Como muitas outras pirâmides, ela também está no centro de inúmeras histórias mitológicas. Eu vou contar a vocês 2 dessas histórias, que explicam seus vários nomes. De acordo com uma lenda, um mago chamado Itzamna ergueu sozinho a pirâmide em apenas uma noite, usando sua magia e força. De acordo com outra lenda, a cidade de Uxmal estava destinada a cair para um menino não nascido de uma mulher quando um certo gongo soasse. Um dia, o gongo foi tocado por um anão que nasceu de um ovo colocado por uma velha que não tinha filhos. O som do gongo provocou medo no governante da cidade, que ordenou a execução do anão. Mais tarde, o governante voltou atrás em sua decisão e prometeu poupar a vida do anão se ele pudesse realizar 3 tarefas aparentemente impossíveis. Uma das tarefas era construir uma pirâmide maciça, mais alta que qualquer prédio da cidade, em uma única noite. O anão finalmente completou todas as tarefas, incluindo a construção da pirâmide, e, portanto, foi poupado. Os turistas que visitam este sítio também podem assistir a um show de som e luzes, apresentado em inglês e espanhol todas as noites. 7. Templo das Inscrições, Palenque. Este templo foi construído como um túmulo para o rei Pakal, o governante de Palenque, no século VII. A construção desse monumento começou na última década de sua vida e foi finalmente completada por seu filho e sucessor. As paredes internas do templo têm cerca de 600 inscrições com hieróglifos, alguns dos quais ainda não foram decifrados. Um salão com 3 câmaras está localizado no topo da pirâmide. Em 1949, uma das câmaras revelou uma passagem sagrada para o túmulo do governante, repleto de tesouros e artefatos antigos. A máscara mortuária de Pakal é um artefato extraordinário, feito inteiramente de jade, com olhos feitos de conchas, madrepérola e obsidiana. Se você quiser ver com seus próprios olhos, então deve ficar sabendo que existe um senão. Os turistas não podem entrar no túmulo. Mas não desanime. Você pode ver uma cópia exata exibida no Museu Nacional de Antropologia, no México. 8. A cidade maia de Yaxchilan. Localizada não muito longe de Palenque, a antiga cidade Yaxchilan era um dos estados mais poderosos do Império Maia. A cidade é conhecida por sua ornamentação de pedra bem preservada acima das portas das principais estruturas conhecidas como lintéis. Esses lintéis contêm textos hieróglifos que fornecem informações sobre a história da cidade. Até recentemente, era difícil chegar ao local com acesso apenas pelo rio ou pelo ar. A estrada mais próxima ficava a mais de 160 quilômetros. Isso mudou após a construção da rodovia fronteiriça pelo governo mexicano, no início dos anos 80. Desde então, essas ruínas tiveram um influxo constante de turistas. 9. Os Murais de Bonampak. Esta cidade, localizada perto de Yaxchilan, pode não ser muito impressionante, mas os murais localizados no Templo dos Murais compensam qualquer esforço. Os primeiros não-maias a descobrirem o local foram os viajantes norte-americanos Herman Charles Frey e John Byrne, que foram levados às ruínas por um maia local que ainda visitava os antigos templos. Os murais retratam os governantes maias, pessoas que dançam, músicos, batalhas e atos de sacrifício. De acordo com a professora Mary Miller, especialista em arte maia, nenhum outro artefato da época maia oferece um vislumbre melhor da sociedade do que as pinturas de Bonampak. 10. O Templo do Grande Jaguar, em Tikal. Este templo está localizado no coração de um patrimônio da humanidade e é encimado por um pente de teto, que é uma característica distinta da arquitetura maia. O templo foi construído como um templo funerário e no ano de 1962, os arqueólogos puderam finalmente localizar o túmulo do governante que o construiu. O corpo do rei estava coberto com grandes quantidades de ornamentos de jade, incluindo um enorme colar com 114 contas, especialmente grandes, pesando cerca de 4 quilos.
Em 21 de dezembro de 2012, como parte da celebração da data final do calendário maia, os maias modernos realizaram uma cerimônia de fogo em frente ao templo. Mais de 3.000 pessoas participaram. Muito legal, né? Então, qual sítio maia provocou o arqueólogo escondido dentro de você? Deixe-me saber nos comentários. Se você aprendeu... Eu quero saber quando que a gente vai combinar nossa partida para o México. Muito legal, né? Fala aí. Depois da E o quarentena. México? Vamos, hoje é sexta-feira, gente. Feriadão, Acabar a quarentena e ir pro México. não é? Olha só, não acho que nem, ó, tem feriado, segunda. A gente pode sair hoje à noitinha, amanhã, tá, Vamos né? todo mundo comer, vamos todo mundo comer comida apimentada lá no México. Ah, eu que gosto muito. Tem as caveiras mexicanas. Cara, mas pensa em México, já pensa em pimenta. outra cultura. Conceito. Conceito? Então, 90% das comidas lá é apimentada, cara. é verdade, Cauã. E eu sou apaixonada por pimenta. Então, seria uma viagem que muito ia me agradar, tanto pelo aspecto histórico, né, arqueológico e tudo mais, tanto pela cultura atual, moderna, e quanto pelo lugar, né? Enfim, e não é impossível. Pode ser difícil no primeiro momento, mas impossível não é, né? Um amigo meu fala assim, o que o seu cartão puder parcelar, você consegue ir. Né? Então, se puder parcelar, a gente vai. Gente, olha só. Em cima do vídeo e em cima dessas figuras, respondam, tá? Aquilo que eu coloquei, né? Que eu pedi para marcar. Como se... responda... Peraí. O que embasava essas produções? Como se comportavam diante de suas crenças religiosas e como esse comportamento pode estar expresso nos ornamentos que enfeitavam suas faces e seu corpo. Tá? Vocês percebem que era uma civilização muito religiosa e muito rica, né? Em relação às roupas e às figuras, enfim, a tudo. Tá? Então, dá uma pincelada, vê o que você acha em relação a tudo isso e responde para mim. Tá? Somente isso. A gente vai se ver agora daqui na outra sexta. Segunda-feira não tem vídeo, porque é feriado, tá? É o nosso dia, ok? É o 12 de outubro, é o nosso dia. Né? É o nosso dia. Sim, o Mas meu você também. tem 30 anos, no dia das crianças, não? Não tem problema. Criança é chá de espírito, meu amor. Não é idade cronológica. Tem um monte de criança aí do 7º ano que é tudo um bando de velho. Tudo velho, tudo cheio de problema. Ai, reclamão, chatinho. Estou errada? Não estou, não. Enfim, temos feriado. Ponto. Né? E aí a gente vai se ver só na sexta-feira. E na sexta-feira a gente já sai dos maias e vai para uma outra civilização que são os astecas. Tão rica quanto, tão especial quanto, tá? Mas, assim, os maias a gente termina hoje. Então, se você não quiser esquecer, responde aí em cima do que você viu e tal. Enfim, responde e manda, tá? Não tem certo e errado. Tem fez e não fez. Beleza? Dúvidas? Não. Não? Galera que vai fazer a recuperação, estuda. Estuda. Quem for fazer a recuperação, e já sabe, né? Porque eu acho que já foram avisados. Se não, vão Poxa, tia, eu queria fazer. Ah, não queria, eu não. ficar com 100. Você não viu sua média? Eu fiquei com 90. Você que acha. Nossa, é verdade. Verdade. Eu falo. Quando eu falo, vocês não acreditam. Quando saiu o boletim, você não pede. Nossa, caraca. Verdade, Então tá bom. eu tinha esquecido. Tem um pessoalzinho que chegou junto, por isso que eu tô falando. Então, galera que vai ficar de recuperação, estuda e faça os exercícios. Tudo, e assim, tudo que eu pedi está na prova, porque eu posso pedir isso na recuperação. Então, quando você podia ganhar aí ponto de participação
você não quis fazer e nem tinha um para mim, agora você vai ter que fazer na prova, porque vai valer nota, se você não tirar, você vai ficar com nota baixa, né? Então, assim, estou bem cruel, fui bem cruel mesmo. Mas, talvez assim, no quarto bimestre, todo mundo só responda um monte de coisa, ninguém vai para recuperação e a gente fica feliz e segue. Beleza? Um beijo, bom final de semana, tá? E quem for para o México, por favor, lembre de mim. Tá, tchau. Tchau. Qualquer coisa é só falar, viu? Por favor.